marcados com uma estrela amarela e agrupados em guetos, alguns dos quais completamente murados. No diário de uma dessas pessoas desafortunadas se lê: é angustiante ver as cenas vergonhosas de violência que acontecem diante de nossos olhos, mulheres e idosos sendo agredidos nas ruas por criminosos insensíveis. Meus olhos se enchem de lágrimas. Toda a nossa impotência, todo o nosso isolamento está ali. Pessoa alguma vem em nossa defesa. Estamos muito fracos. Gueto de Lodz. Todas as grandes cidades da Polônia terão suas prisões gueto, onde judeus alemães, austríacos e tchecos também serão presos. Os judeus aqui se sentem confiantes de que talvez um dia eles possam voltar para suas casas. Eles não sabem que vão morrer de fome e de frio. Eles não sabem que o Shoah está prestes a começar. Habitado por judeus. Entrada proibida. Varsóvia está em ruínas. Hitler vem para ser filmado por uma equipe de propaganda, vista aqui em um carro ao fundo. Esses vitoriosos soldados alemães marcham a passo de ganso ao som da marcha dos granadeiros, mas eles não foram muito eficientes durante a campanha polonesa. Preparação fraca, uma falta de espírito de luta e até mesmo casos de indisciplina são pontos que o comandante-chefe, general von Brauchtier, ousa relatar ao Führer. Hitler fica furioso, mas ele é imune à dúvida e ordena que seja preparado o ataque do Oeste, um ataque aos Países Baixos, Bélgica e França. Alguns de seus generais acham loucura. Alguns deles começam a arquitetar um plano para derrubar o Führer. Esse é o momento crucial. O curso da história está na balança. 8 de novembro de 1939. Hitler escapa por pouco de uma tentativa de assassinato. É como se ele desfrutasse de algum tipo de proteção divina. Ao comparecer ao funeral das vítimas, ele já não é mais o mesmo homem. Seu poder sobre o exército e sobre o povo alemão ficou ainda maior. Ele diz aos seus generais que a sua decisão é irrevogável, que atacará a França no momento certo, ou será vitorioso, ou morrerá tentando. Mas Hitler ainda não tem certeza sobre atacar o Oeste, pois ele diz também que a guerra é como abrir a porta de um cômodo escuro, que nunca se sabe o que vai acontecer. No final, ele adia a ordem para atacar e volta ao seu chalé nos Alpes para se encontrar com sua amante Eva Braun. Ela fez esse filme no séquito de Hitler, do arquiteto do Reich Albert Speer, que faz longas caminhadas com Hitler. Speer recorda que Hitler queria rebatizar Berlim como Germânia e que já tinha uma maquete da futura praça Adolf Hitler, com um domo inspirado pela Basílica de São Pedro, em Roma, mas 17 vezes maior. Speer diz então a Hitler que aquilo seria um alvo ideal para bombardeiros. Hitler respondeu: absolutamente. Goering havia lhe assegurado que nenhum avião inimigo iria voar sobre o Reich. De seu alojamento, o futuro oficial alemão August von Kageneck escreve para a mãe: estamos todos ansiosos para lutar. Estamos prontos para a batalha. E sua mãe responde: essa guerra é um crime e teremos que pagar por isso. E então a guerra entra em uma fase nova e bizarra. Os alemães a chamam de Sitzkrieg, a guerra sentada. Os britânicos a chamam de guerra falsa.
E para os franceses, ela é drôle de guerre, guerra de brincadeira. Um período de espera longo e estranho, especialmente difícil para as mulheres. Para elas não existe apenas a angústia da guerra, mas também a preocupação com a sobrevivência de suas famílias. Assim como na última guerra, os soldados cavam trincheiras e tentam fazer o melhor. O soldado francês Gaston Siré escreve à sua esposa dizendo que está 30 graus abaixo de zero, o pão está congelado e que ele ainda tem um pouco de sorte, que deram a eles um pouco de palha e assim eles podem dormir melhor. Josephine Baker. O inverno de 1939 e 1940 é de fato um dos mais frios do século. Para tornar as coisas ainda piores, todos os invernos dessa guerra serão brutalmente frios. O comandante-chefe, General Gamelin, está esperando que os alemães ataquem pela Bélgica e se movimentem em direção a Paris através dessa planície aberta, como em 1914. Gamelin planeja enfrentar os alemães em solo belga. Na França, o coronel de Gaulle, um oficial de tanques que está começando a se projetar, critica essa estratégia. Ele a chama de mentalidade da linha Maginot, que consiste em esperar que o outro lado faça o primeiro movimento. Em seu livro Towards a Professional Arm, ele argumenta a favor de se tomar a ofensiva, fazendo pesado uso de tanques. A França está fabricando 300 tanques por mês, mas eles estão sendo dispersados em todos os sentidos para dar apoio à infantaria. A aviação francesa também ficou para trás. A França fez um pedido de 4.000 aviões aos Estados Unidos, apesar da crescente tendência isolacionista defendida por Charles Lindbergh, o herói que fez o primeiro voo transatlântico solo e agora é um importante incentivador do movimento America First. If you believe in an independent destiny for America, if you believe that this country should not enter the war in Europe, we ask you to join the America First Committee in its stand. É a voz isolacionista dos Estados Unidos e de personalidades públicas como Henry Ford, o antissemita fabricante de carros. Ou como Joseph Kennedy, embaixador americano em Londres que é contra a guerra, enquanto seu filho, John, o futuro presidente Kennedy, apoia as democracias europeias. Simpatizantes dos nazistas nos Estados Unidos também contribuem para o clima exaltado que reina no início do ano de 1940. Na Europa, a União Britânica de Fascistas também está bastante ativa. Até o momento, ela está banida.
Oswald Mosley, o Führer inglês, desafia o governo bem no centro de Londres. Ele irá passar os próximos anos na prisão. Os discursos de Oswald Mosley incitam as pessoas a irem para as ruas e impedirem a guerra. Mas Winston Churchill assumiu as rédeas do governo britânico. Aqui ele é visto com o general francês Gamelin e o almirante Darlan, que estavam em visita oficial a Londres. Voltaremos a seguir com Vamos assistindo Redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. Um corpo expedicionário franco-britânico é formado para ajudar a Finlândia, que foi invadida pela União Soviética. Março de 1940. A França está se preparando para enviar seus soldados de elite, a Legião Estrangeira Francesa. A Legião Estrangeira, durante um século, vem recebendo os rejeitados do mundo, não importando seu passado, desde que ele não seja muito sombrio. Seu quartel-general em Sidi Belab, na Algéria, agora conta com um grande número de espanhóis republicanos que fugiram de seu país depois da vitória fascista de Franco. Agora, eles estão ansiosos para lutar contra os nazistas que apoiaram Franco. Todos eles farão a longa viagem à França. Os legionários embarcam em Brest, juntamente com os bem equipados caçadores alpinos, uma infantaria de montanha treinada para combater na neve. Mas a Finlândia e a União Soviética, em 9 de abril de 1940, assinam um tratado de paz. Poucos dias depois, Hitler lança uma ofensiva contra a Dinamarca e a Noruega. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. A Wehrmacht toma Oslo em 2 dias. Hitler tenta proteger a Rota do Ferro. O ferro é indispensável para o esforço de guerra alemão, e 50% de seu minério de ferro sueco é embarcado pelo porto da Noruega de Narvik. Em 16 de abril de 1940, o corpo expedicionário franco-britânico chega ao fiord de Narvik. Depois de um mês de luta, os aliados tomam Narvik. A Rota do Ferro é temporariamente fechada. Essa vitória é boa para o moral francês e dá credibilidade a seu lema: venceremos por sermos os mais fortes. Mas o corpo expedicionário terá de abandonar Narvik, e pelo restante da guerra, um carregamento de trem atrás do outro com minério de ferro sueco alimentará a máquina de guerra alemã. Os franceses são trazidos de volta para casa, pois os alemães acabaram de lançar sua ofensiva no Ocidente. Em 9 de maio de 1940, Hitler deixa Berlim em seu trem particular, chamado América, em direção oeste, para o novo quartel-general próximo da fronteira francesa. Hitler anuncia que a ofensiva apenas havia começado. Seus generais haviam submetido a ele seu plano de batalha durante o inverno. Ele parecia semelhante ao de 1914, atacar através da Bélgica. Mas Hitler preferiu a ideia do general von Manstein, de cortar diretamente através da floresta de Ardennes e então seguir serpenteando, indo em direção ao mar e cercando os aliados com um movimento como um corte de foice. Mas esse movimento é, na verdade, um enorme jogo, pois os aliados poderiam voltar e contra-atacar. Entretanto, Hitler está confiante e observa que o principal é haver um bom tempo. 10 de maio de 1940. O tenente August von Kageneck declara: somos as Wehrmacht, as forças armadas da Grande Alemanha, e a vitória é certa.
Para os soldados alemães, sua terra natal está em perigo. Afinal, foram os franceses que declararam guerra contra a Alemanha. Durante a madrugada de 10 de maio de 1940, paraquedistas